Porque somente uma espécie desenvolveu a fala. Defina a fala. Aí vai no conceito de comunicação. Você tem uma série de espécies que se comunicam, né? Na verdade, até planta se comunica quimicamente, se você for ver, não precisa nem ser animal. E quando você olha para animais sociais, você vê que todos eles têm alguma forma de comunicação entre si. Essa comunicação pode ser verbal, no sentido de vocal, né, de som, pode ser visual, pode ser química, pode ser dança, pode ser qualquer outra coisa, né? Você tem uma comunicação. E essas comunicações podem ser bastante complexas, né? Hoje há quem diga que eventualmente o que golfinhos e baleias fazem pode ser considerado uma fala. É mesmo? Porque tem até sotaque. Vocês perceberam que o mesmo som por populações de baleias que vivem numa determinada posição, sei lá, no sul da Patagônia, o mesmo som que é feito pelas mesmas baleias no norte do Atlântico é diferente. Então, tipo, quer dizer a mesma coisa, mas Caramba. é diferente, que dá um sotaque. Tipo, é o porta e porta, né, tipo deles. Então, no caso, a gente não tem como saber dos ancestrais hominídeos quem falava no sentido que a gente fala, que realmente, aí sim, voltando pro ponto da pergunta, né, não dá para comparar a complexidade da nossa fala com a fala de qualquer outra espécie viva hoje, né? Mas a gente não sabe quanto que as espécies extintas da nossa linhagem sabiam falar. Provavelmente sabiam, né? Provavelmente sabiam. Mas o ponto é que você tem sim linguagens complexas em outros animais, e você tem questões anatômicas até que limitam isso. Então, no caso, a gente não podemos dizer que nós somos a única espécie que desenvolveu linguagem. A gente pode dizer apenas que a linguagem, pra gente, ela se tornou complexa o suficiente para a gente poder separar das outras formas de comunicação verbal, digamos desculpa, assim. E a Coco? O que você acha E a dela? Coco? Não, a Coco é... Só fala o que é a Coco, o pessoal talvez não sabe. A Coco é uma gorila que aprendeu linguagem de sinais. Bem complexo, né? Só que a Coco tem gente que questiona. É por isso que eu quero saber só. A verdade, assim, eu não fui atrás profundamente da questão da Coco por várias questões. Primeiro porque você tem uma briga interna na psicologia que é muito grave entre o pessoal de comportamento animal, etologia, e a galera que tem as outras vertentes, tal, não sei o quê. Que dizem que, na verdade, você está condicionando o bicho a fazer aquele tipo de coisa, ou que o bicho realmente está aprendendo. E quem treina esses bichos acaba adquirindo um amor individual por esses bichos. E como eles é recíproco, né? Esses bichos, eles têm uma questão emocional muito forte, né? Então, acaba ficando uma coisa assim que a pessoa acaba enxergando o que ela quer ver. Então, haveria um viés do observador muito forte ali. Então, a Coco, como ela foi pouco estudada por outras pessoas para poder ver o tipo de linguagem, houve uma certa discussão. Porém, tem alguns indivíduos que foram estudados melhor e que indicam uma linguagem, uma capacidade de comunicação melhor. Você tem um bonobo chamado Kanzi, que fica numa universidade lá dos Estados Unidos, que, se não me engano, na Califórnia, não lembro. Mas é um bonobo chamado Kanzi, que tem um tabuleiro com uma série de sinais, de símbolos, e você consegue se comunicar com ele a partir desses símbolos. Então não é linguagem de sinais para surdos. É uma linguagem simbólica em que ele consegue, apontando o dedo, se comunicar perfeitamente, e conseguiu, inclusive, ensinar para outro bonobo, se não me engano, que levaram para lá, e conseguiu ensinar. Ensinou como que usava. Falou assim, não, você quer que aqueles bip de lá façam isso aqui? Você pega isso daqui, pede isso daqui, pede isso daqui. Né? Então isso é uma coisa muito interessante, porque a princípio aquilo lá sim é um princípio de comunicação real. Uma comunicação real, interespecífica, em que você tem... Que, tipo, não é uma coisa tão assustadora. Quando você ensina o teu cachorro a fazer uma gracinha, é uma comunicação não verbal. Né? Gatos, eles só se comunicam com outros gatos através de cheiro e de cheiro, de toque, ou, né, tipo, a coisa mais agressiva, assim. Você tem aqueles miados de chamar fêmea, aqueles miados de coisa, né? Aquelas coisas, tipo... A abelha tem a dança específica que ela mostra se a florada tá perto, né? Agora, o miado daquele miadinho que a gente vê, que é tipo... Esse miado é exclusivo para se comunicar com humanos.
O gato só faz esse miado pra falar com esses bípedes. Olha só. Pra falar com os bípedes. Que ele fala assim, tá, eles entendem se eu fizer cara de besta e ficar fazendo miau, né? O meu colega que é gato também aqui, ele só vai entender se eu der um tapão nele. Então, tipo, quer dizer, você tem toda essa questão. Às vezes ele confunde dar um tapão em você também, né? Tipo, então, tem isso. Mas, então, há uma comunicação interespecífica que a gente tem com o gato, com o cachorro, com quem tem vaca, quem tem cavalo. O cavalo é um bicho também que é super inteligente e tal. Agora, no caso do Kanzi, você tem uma comunicação um pouco além de simplesmente um condicionamento, tipo, putz, meu gato aprendeu que sempre que ele mia, ele ganha uma comida, ele faz não sei o quê. Ou então parece que ele tá com dor e tal. Não, é uma coisa um pouco mais complexa e que realmente o Kanzi consegue. Aí tem o caso dos golfinhos e das baleias, né? Dessa questão de como que eles se comunicam, mas a comunicação deles com humanos também é uma coisa super difícil de mensurar e de entender. Os bichos, quando estão em cativeiro, eles não estão numa situação que seja facilmente avaliável, né? São os bichos marinhos, completamente diferente. E tem o caso do papagaio, que é o... eu tenho que lembrar o nome desse papagaio. O nome ou é? O nome do papagaio. É um papagaio cinzento africano. Não, tem um papagaio do Congo, que eu sei que ele é um dos mais inteligentes, que ele consegue aprender não sei quantas mil palavras. Não, é um papagaio. Caríssimo. É um papagaio cinzento, isso, ele é africano. Eu tenho um amigo que tem e cuidado, até agora o Iban vai pegar, porque ele já está de idade, o Dr. Milton Afonso, ele tem muitos pássaros. E ele era um criador conservacionista lá no Rio. Tinha mais de 400 pássaros, ele está com 101 anos. E é interessante você ser conservador. A gente tem até alguns pássaros lá no NASP que a gente levou para conservação, mas é uma burocracia. É mais fácil traficar drogas do que você ser um conservador. É terrível, as leis são chatas. É uma burocracia e você não ganha nada, nenhum incentivo fiscal. Você tem que pagar caro por aquilo ali e para comercializar só os que nascem ali. E ele tinha dentre esse aí, ele era o papagaio do Congo. E eu tô chutando o Congo porque ele era cinza. Eu acho que isso, é o papagaio cinzento africano. E é o mais inteligente da área, que tem não sei quantas mil palavras que ele consegue aprender. Desculpa, eu tô ouvindo tudo que você está falando. Não, mas claro, você tá quero saber o nome. Checando, Eu tô checando o nome do coisa, porque Alex. Alex é o nome dele. É o nome do indivíduo. Este papagaio, há evidências coletadas que foram testadas. Tem gente que duvida, claro, mas que foram testadas razoavelmente, de que ele efetivamente entendia o que ele estava falando e de que tinha realmente uma comunicação. Lamentavelmente, ele faleceu por uma questão, pegou uma friagem, aparentemente, e morreu. São os bichos delicados, né? Mas se você não mata, se você não morre, eles vivem 80 anos, e a mesma pesquisadora tentou fazer o mesmo com outros papagaios e não conseguiu. Indicando mais uma evidência de que provavelmente aquele papagaio ela realmente estava certa no que diz respeito ao que aquele papagaio fazia, porque se ela estivesse inventando e ela fosse tão viés de confirmação, ela teria conseguido reproduzir com outros, não conseguiu. Então, aparentemente, o Alex, efetivamente havia uma comunicação verbal com humanos em que ele entendia o que ele estava falando para a humana. Um indivíduo especial, sei lá, excepcional, alguma coisa assim. Era algo muito, muito impressionante. Tem documentário sobre Alex, tem não sei o quê. Realmente, você sai daquilo ali, você olha e fala, mano... É assustador. É assustador. Aquele papagaio era assustador. Olhando como o planeta dos papagaios, né? Olhando como leigo na área, se você tem diferentes níveis de QI... Claro, por que não? Se você tem um cara que é um Einstein e o outro que é limítrofe, por que no mundo animal também? Einstein tem o Paquito, por que não vai... Coitado do Paquito. Ele te ama, pesado, hein, Paquito? Coitado do Paquito. Mas quem tem cachorros, no plural, já teve cachorros... você percebe. Essa é uma diferença de inteligência de um para outro. Sim, você percebe. Assista ao episódio completo clicando no card ou no link na descrição do vídeo. Inscreva-se para estar ajudando o canal. Bons vídeos.